Olá, eu sou o pastor Silvio Macri, pastor aposentado, sou membro da Primeira Igreja Batista de Itaperuna e é de onde eu falo neste momento. Este vídeo tem como finalidade começar uma série de outros vídeos, são 4 vídeos, falando sobre o modelo de Jesus como líder, ou Jesus como modelo de líder. Escrevemos há anos atrás um estudo com esse título, que foi publicado no Jornal Batista em 4 etapas diferentes, porque o trabalho se dividia naturalmente em 4 partes. As características essenciais de Jesus como líder, suas qualidades pessoais como líder, sua estratégia de liderança e seu sucesso como líder. Não há melhor maneira de aprender a liderança do que nos basearmos no modelo de Jesus. Aliás, isto é mais apropriado ainda para quem quer seguir a Jesus, para quem segue a Jesus e quer ser um bom líder. Esse estudo, ele não traz nenhuma novidade. São fatos, informações, ensinos que estão na Bíblia e também em outros autores que eu li. A novidade é que nós reunimos isto sob uma perspectiva específica para analisando Jesus como modelo de líder, traçando um perfil de Jesus como modelo de líder. A liderança foi tida durante muitos anos como uma forma de dominação baseada no prestígio pessoal do líder e na aceitação dos liderados pela sua direção, a sua liderança. De fato, isso foi aceito e foi tido como uma relação negociada, isto é, o líder ele busca a adesão dos liderados aos seus objetivos e os liderados buscam no líder a satisfação de um desejo, de um objetivo também pessoal. Ultimamente veio surgindo uma nova ideia a respeito da liderança, um novo conceito que chamamos de liderança transformadora. O verdadeiro líder, na verdade, é aquele que é capaz de mudar os objetivos do liderado, dos liderados. É capaz de transformar o pensamento dos liderados, levando-os não para a posição que desejam, mas para aquela posição que é melhor para eles e que é mais realizadora para eles. O primeiro conceito que nós mencionamos, evidentemente, não se aplica a Jesus, porque Jesus, ele disse que ele não veio para dominar ninguém, mas para servir. O segundo conceito se aplica perfeitamente a Jesus. Aliás, Jesus ultrapassa esse conceito humano de líder transformador, porque ele faz pelos seus liderados o que nenhum outro líder é capaz de fazer. Ele é o único líder que ultrapassa todas as barreiras sociais, culturais, temporais. Quer dizer, a sua liderança é relevante em qualquer nação, tribo, língua e em qualquer época da história. Jesus disse: "Vocês me chamam mestre e senhor e fazem bem, porque eu sou mestre e senhor." Quer dizer, ele tinha plena consciência de sua liderança, ele desejava mesmo ser líder e ser um exemplo de líder para nós. Aliás, nessa mesma ocasião, ele disse: "Eu vos dei exemplo para que vocês façam como eu fiz."
Por outro lado, então, isso nos leva a uma certa frustração, né? Porque como Jesus é um líder perfeito, então nós nunca vamos alcançar seus padrões. E também pode ser que a gente se torne omisso, negligente, porque nós pensamos assim, nós não temos a obrigação de ser como Jesus. Mas a Bíblia diz que nós temos que buscar o alvo da plenitude da estatura de Cristo. Paulo diz isso em Efésios 4,13. Nós devemos crescer até alcançarmos a estatura da plenitude de Cristo. E Paulo também nos diz que a graça de Deus nos é bastante. O seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza, quer dizer, se nós nos sentimos fracos e incapazes, então vamos depender do poder e da graça de Deus. Vamos imitar Paulo, que ele dizia assim, eu prossigo para o alvo, eu me esqueço das coisas que ficam para trás, eu deixo para lá e corro direto para a linha de chegada para alcançar o prêmio, a coroa. Então, vamos começar no nosso estudo a respeito de Jesus como modelo de líder, falando sobre as suas características essenciais. Isso é importante começar por isso, porque nós vamos perceber que Jesus ele era líder como filho e líder como servo. Líder como filho, porque ele tinha missão, autoridade e dependência dadas, missão e autoridade dadas pelo Pai e dependia do Pai para cumprir a sua missão. Jesus foi confirmado como líder logo no início, no seu batismo. Jesus disse, aliás, o Pai disse, este é o meu Filho amado, em quem me agrado. Este tema é abordado em todos os evangelhos. Jesus é retratado como um filho amado que mantém um alto nível de comunicação com o Pai. E daí vem, então, um discernimento claro da sua missão, da sua autoridade, do seu papel. Quando falamos de missão, estamos falando que estava claro para ele que ele veio para salvar o mundo. Ele mesmo disse, Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,17. A autoridade de Jesus foi declarada em várias ocasiões e declarada finalmente na grande comissão, lá em Mateus capítulo 28, 18. Toda autoridade me foi dada. E ele estava justamente ali outorgando essa autoridade também aos seus discípulos. Com respeito à dependência, ele deixou claro que seu papel era receber a palavra do Pai e passá-la aos outros como um autêntico mediador. Ele dizia, o que eu recebi do Pai, isto é o que estou ensinando para vocês. Ao descer da glória para vir à terra, Jesus já estava cumprindo a sua missão. Ele disse, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É uma declaração bem explícita da sua missão, Lucas 19:10. Jesus tinha certeza da autorização e da confiança do Pai em tudo o que fazia e recebeu esta confirmação em 3 ocasiões. Queremos ressaltar aquela ocasião da transfiguração, do Monte da Transfiguração, porque ali
não só Deus diz assim, este é o meu filho amado, em quem me agrado, como diz, ouçam o que ele diz. Eu estou dando autoridade a ele para dizer o que eu quero que seja dito. Então, é desta autorização e confiança que vinha a autoridade de Jesus. Jesus sabia que era só um mediador, o que foi afirmado também pelo apóstolo Paulo, por exemplo. Ele disse: Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Ele declarou em várias ocasiões sua dependência absoluta do Pai. Não só a sua dependência, como a sua unidade. Ele dizia: eu e o Pai somos um. Todo verdadeiro líder cristão precisa ter um forte senso de missão, de autoridade e de dependência. Do contrário, não será capaz de liderar. O líder cristão é incumbido de sua missão e investido em sua autoridade pelo próprio Jesus. E depende da ajuda de Jesus, depende da direção de Jesus para executar a sua missão e exercer a sua autoridade. Se Jesus foi confirmado como líder na condição de filho, ele foi aprovado como líder na condição de servo. Pois foi como servo que ele se submeteu aos planos de Deus para a salvação do mundo, aos planos de Deus para cumprir a sua missão, e também foi através da sua posição de servo que ele se identificou com os seus seguidores. No batismo, Jesus foi confirmado como filho, mas no deserto ele foi provado como servo. Não só no deserto, mas em várias outras ocasiões, ele passou por todos os testes que um grande líder tem que enfrentar. E muito mais ainda, ele passou pelo grande teste da cruz. Entretanto, Jesus não foi conduzido a isto, à posição de servo, contra a sua vontade. Pelo contrário, Paulo diz que ele se deu a si mesmo pelos nossos pecados para nos livrar do presente século mau, segundo a vontade de Deus, nosso Pai. Quer dizer, era a vontade dele e era a vontade de Deus. Estavam em perfeita consonância. Ele era submisso a este plano. E em Marcos capítulo 10, naquela passagem em que João e Tiago vão pedir a Jesus uma posição de relevância, eles queriam sentar-se um à direita, o outro à esquerda de Jesus, quando Jesus assumisse o seu reino. Então Jesus disse para eles: olha, ninguém será líder entre os meus seguidores, né? Ninguém será líder por tomar o poder, por ser mais importante. Pelo contrário, aquele que quiser ser líder deverá ser o servo de todos. Isso porque o próprio Jesus, e ele cita isso, né? O próprio Jesus, o Filho do Homem, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, Jesus submeteu-se completamente ao Pai, servindo aos seus propósitos redentores para a humanidade. A Bíblia diz que foi conveniente a Deus aperfeiçoar pelos sofrimentos o autor da salvação. Hebreus capítulo 2, versículo 10. É interessante que a palavra autor também pode ser traduzida por líder. Isto é, aquele que vai à frente do grupo, aquele que abre o caminho. É isso que é o sentido lá da palavra no grego. Por sua experiência, Jesus tem o direito incontestável de nos liderar. Para ser um líder completo, Jesus tornou-se
um de nós, sendo tentado e sofrendo os mesmos problemas e as mesmas dificuldades que nós. A isso chamamos de identificação. A mesma carta aos Hebreus diz que nós não temos um líder que não possa se compadecer de nós, porque ele sofreu exatamente tudo aquilo que nós sofremos, e ele nos compreende e nos entende, ele se identifica conosco. Quer dizer, o líder não é uma pessoa que está acima dos liderados, mas é uma pessoa que está entre os liderados. O líder servo dedica a sua vida a favor dos liderados, como Jesus fez. O líder servo não manda, ele faz, dando exemplo aos liderados. Assim foi, por exemplo, na cerimônia de lavar os pés dos seus discípulos. Ele disse: eu vos dei exemplo para que vocês façam a mesma coisa que eu. Então, esses são melhor dizendo, essas são as duas grandes características de Jesus como líder. Ele foi investido como líder pelo próprio Deus, então foi confirmado por Deus como líder, e ele foi provado como líder pela sua vida de serviço. Então, que nós possamos aprender com Jesus a sermos verdadeiros líderes.